onde eu puder fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Boa noite, bem-vindas a mais uma etapa do projeto Fortalecendo o Futuro, capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais progressistas. A nossa live de hoje, endividamento municipal e autonomia fiscal. O movimento Mulheres Progressistas agradece a presença de todas, em nome da presidente nacional, deputada federal Iracema Portela, e do presidente em exercício do Progressistas, deputado federal André Fufuca. Para isso, convidamos Laura Barreto, consultora graduada em administração com especialização em comércio exterior pelo Centro Universitário UMA em Belo Horizonte, MBA executiva em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, atuou por 7 anos no setor privado com negócios internacionais e 6 em gestão de projetos nos setores públicos, privado e de educação. Experiência nas soluções de gestão pedagógica,
planejamento estratégico, inteligência competitiva por meio do alinhamento de metas, gestão financeira, gestão por fábricas virtuais de processos, gestão de competências no segmento de educação, logística, engenharia, compras, vestuário, transportes, alimentos e governo municipal. Não se esqueçam, todas as quartas-feiras, 19h30, com transmissão pelo Facebook, teremos a capacitação para prefeitas, vice-prefeitas e secretárias municipais progressistas. Essa é mais uma ação do movimento Mulheres Progressistas Nacional e do Progressistas, na busca constante de colaborar com a gestão municipal de nossas mulheres progressistas, bem como estimular o crescimento da participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. A ideia é inspirar mulheres e aumentar a representatividade nas próximas eleições. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Podemos começar? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Tudo jóia, obrigada. Um prazer estar aqui falando hoje com vocês, poder levar um pouquinho mais da gestão pública para vocês, né, que estão na área, conhecem muito bem de tudo, e é um prazer imenso poder conversar um pouquinho mais com vocês hoje. Prazer é todo nosso estar aqui com você. Muito obrigada, viu? Que bom. Trouxe um material aqui, posso compartilhar minha tela? Pode. Pronto, agora foi. Vou começar aqui a falar um pouquinho. Hoje a gente vai falar, foi falado aqui já sobre o IGMA, né? O Índice de Gestão Municipal ACLA, e do Pilar de Eficiência Fiscal e Transparência. Hoje eu vou aprofundar um pouco mais no percentual de endividamento e autonomia fiscal. Só relembrando um pouquinho aqui, pessoal, do IGMA, né? São 5 pilares que a gente tem no IGMA, no Índice de Gestão Municipal ACLA. Eles são compostos por 41 indicadores, todos de fontes oficiais e públicas, né, de todos os 5.570 municípios do Brasil, e eles transformam isso numa nota. A gente, através do nosso machine learning, a gente transforma isso numa nota, que é o IGMA, e ele avalia a situação atual do município, de cada um dos municípios do Brasil, em relação a esses 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O que a gente sempre comenta, né, com todos os prefeitos, a gente sempre tenta levar isso para as prefeituras. O principal pilar é a eficiência fiscal e transparência. É por ele que a gente tenta começar todo um trabalho dentro de uma prefeitura. É ele que vai gerar para a prefeitura mais recursos para ela poder aplicar e melhorar todos os outros pilares que sustentam o município, né? É através dele, da gente conseguindo otimizar os nossos recursos, aumentando a nossa receita, que a gente vai conseguir ter mais recursos para melhorar a nossa educação, o acesso à educação, as escolas, o IDEB, a saúde do município, de todo mundo que está ali, de todas as UBSs, infraestrutura e mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Eu vou entrar um pouquinho nele a fundo, eu sei que na palestra anterior a gente falou por alto do pilar, mas hoje eu vou entrar um pouquinho mais nele, né? É ele que tem aí, a gente tem a autonomia fiscal, que ele consegue dar um movimento para gerar toda essa roda aí do IGMA, né? Que compõe o desenvolvimento socioeconômico e humano de todo o município. O poder público, né, gente? Ele tem que ter o foco principal nele. Então, a gente conseguindo melhorar os indicadores desse pilar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ele é composto de 7 indicadores: percentual de endividamento, autonomia fiscal, capacidade de investir, investimento per capita, resultado fiscal, índice de transparência e aderência ao plano de contas. Hoje eu vou falar um pouquinho dos 2 primeiros indicadores, tá, para vocês. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo e ver como que a gente pode trabalhar esses indicadores no município para que eles consigam gerar mais recursos e a gente possa trabalhar, investir, capacitar todos os servidores públicos para a gente conseguir melhorar a saúde do município. Falando um pouquinho aqui de percentual de endividamento. O endividamento percentual, né, ele corresponde a tudo aquilo que a gente tem de dívida, tudo aquilo que a prefeitura tem de dívida que ela
teve de dívida ao longo do período, menos a disponibilidade de caixa, que é todo o dinheiro que ela tem no caixa, né? Sobre a receita corrente líquida, que é toda a arrecadação que ela faz e todas as arrecadações com transferências também. Isso tudo gera um resultado, que é o percentual de endividamento, né? É quanto que eu tenho comprometido da minha receita para pagar tudo que eu preciso pagar, todas as minhas contas, né? Então, a gente tem, pela lei da responsabilidade fiscal, a gente tem um limite aí de 120% da receita líquida anual. Então, é o máximo que esse indicador, que essa fórmula de cálculo, eu coloquei ela aqui um pouco mais simplificada para vocês, pode dar. Então, por exemplo, quando eu falo que eu tenho um percentual de endividamento de 50% esse resultado aqui de dívida consolidada, menos a disponibilidade de caixa, dividido pela minha receita, ele dá um resultado de 50%, isso significa que a minha receita, tudo que eu arrecado e que eu tenho de transferência, está 50% comprometido para pagar. Então, só me sobram 50%, metade da minha receita para eu poder investir em outras coisas, em capacitação, em construir novas escolas, fazer um projeto de saneamento básico, uma unidade de saúde. Então, a gente tem esse limite pela responsabilidade fiscal de 120%, e a partir de 108% já entra numa zona de comprometimento, né? Já entra ali num patamar que tem que ficar bem atento a isso. Vocês vão ver que alguns indicadores, vou trazer alguns exemplos ali, alguns indicadores, eles são negativos, algumas cidades têm este indicador com resultado negativo. Por quê? A disponibilidade de caixa, muitas vezes, ela é maior do que eu tenho de dívida consolidada, né? Eu tenho mais dinheiro no meu caixa, tenho mais recursos no caixa do que eu tenho de dívida para pagar, né? O que é bom quando esse endividamento ele pode ser positivo, apesar da polaridade aqui no cantinho, vocês vão ver que ela é melhor para baixo, né? Ou seja, quanto menor o meu endividamento, melhor. Quando ele é positivo, a gente tem que analisar o porquê que ele está positivo. Por que muitas vezes ele fica positivo? Por quê? Às vezes o município pegou uma dívida muito grande para construir uma escola, construir uma UBS, para ele conseguir girar os outros pilares e conseguir uma melhoria mais ágil, mais assim, né, como é que a gente vai falar? Uma melhoria que vá performar, a cidade vai conseguir performar e trazer uma qualidade de vida melhor para aqueles que estão, para os cidadãos. Quando que ele é negativo, né? A gente pode ter ele como negativo, já falei, e quando ele está no limite dos 108%, 120%, né, e ele não está destinado, não tem esses recursos destinados para investimento na sociedade, no município, pode significar que todos os recursos que eles estão captando de dívida, que o município tem de dívida, é uma má gestão dos recursos. Ou seja, eu estou tendo dívidas, eu estou pegando dinheiro para pagar os meus custos básicos, as despesas correntes do município. Por exemplo, folha de pessoal, pagamento previdenciário e outros compromissos que a gente tem. Então, isso é um tema muito sério, que a gente tem que ser levado muito em consideração, que é não ter mais dívida, não contrair dívidas para poder pagar o meu básico, né? O que a gente já tem que pagar ali. Sim, se for o caso, para que possa ser investido em saneamento básico, escolas, UBSs. Hoje em dia, a gente tem 47% dos municípios brasileiros endividados, com um percentual de endividamento acima de 0%, né? Mas todos esses 47 municípios têm que ser analisados se eles estão com um percentual de dívida alto para pagar despesas básicas ou para investimento. Aqui um panorama, né, por região do Brasil, um cenário desse indicador aqui por região, para vocês terem uma ideia, tá? Os municípios do Norte e do Nordeste são os que apresentam o maior índice de endividamento, maior percentual de endividamento, né? Contrapartida, Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm uma média de percentual de endividamento negativa. Para vocês terem ideia, os partidos, as cidades, as regiões que têm os municípios de Norte e Nordeste, né, que tem um percentual de endividamento abaixo da média, tem um PP. As cidades do partido PP, né, do Norte e Nordeste, apesar de terem um percentual de endividamento
acima de 0, positivo, elas estão abaixo da média dos outras cidades que não são do partido PP. Já na região sul, sudeste e centro-oeste, eles também estão abaixo da média, porém, com indicador negativo, o que é muito positivo para esse cenário. E a gente tem aqui uma correlação com a capacidade de investir, né? A gente vem como exemplos de centro-oeste, sudeste e sul, são regiões que têm um percentual de endividamento negativo e, por consequência, né, eles têm uma capacidade de investir melhor, ou seja, sobra mais dinheiro para eles poderem investir em outras coisas do município, né? Então, eles têm que ter uma gestão muito boa desse recurso para poder saber onde investir, mas eles têm dinheiro na máquina para poder investir. Municípios do Nordeste e Norte, que têm um percentual de endividamento alto, né, eles não têm essa capacidade de investir. Eles têm uma capacidade menor de investir, como vocês podem ver aí no gráfico. Então, eles não conseguem ter tantos recursos para investir em outras esferas ali dos nossos indicadores. Por estado, descendo um pouquinho o nível agora, né, a gente saiu de região, fomos para estado, e aí a gente pode ver que, na média, né, dos municípios, dos estados, os que têm maior percentual de endividamento, Bahia, com 43%, Maranhão, com 28%, e Sergipe, com 26%. E agora, aqueles que têm um percentual de endividamento menor, né, Espírito Santo, começando por Espírito Santo, com menos 25%, e Mato Grosso, com menos 17%. Depois, em terceiro lugar, Santa Catarina, com menos 16%. Né? Isso significa o quê? Que, por exemplo, Bahia, Maranhão, Sergipe tem que controlar melhor as dívidas que eles contraem, ou então a gestão de caixa, para que eles consigam ter um poder de investimento maior com o que sobrar na nossa conta. E aqui a gente trouxe também a média de percentual de endividamento. A gente tem cidades que não são do PP, a média de percentual de endividamento deles é 4,21, e municípios do PP, 5,13. Então, a gente tem aí uma disparidade entre municípios, né? E a gente vê que a média do Brasil é 4,32, ou seja, municípios do PP têm uma grande oportunidade de melhorar esse indicador com uma boa gestão dos recursos, tá? Para conseguir pelo menos chegar na média do Brasil, de sair de 5,13 e chegar em 4,2. Como que ele vai fazer isso, né? A gente vai entrar um pouquinho melhor, eu vou falar um pouquinho mais na frente, quais são as boas práticas que a gente pode fazer para a gente conseguir melhorar esse indicador, tá bom? Um top 10, um ranking aí dos principais municípios com melhor percentual de endividamento, né? A gente tem Presidente Kennedy no Espírito Santo, com menos 573%, ou seja, tem muito dinheiro em caixa e poucas dívidas contraindo, né? Santa Maria, no Rio Grande do Norte, que é um município do PP, com menos 245%. Lá em oitavo, no lugar também do nosso partido, Três Forquilhas e Santo Veloso, com menos 150% e menos 147% de endividamento. E agora vamos falar um pouquinho também de um outro indicador que a gente tem no nosso pilar de eficiência fiscal, que é a autonomia. E a autonomia fiscal, o que ela mede, né? Ela mede todas aquelas receitas próprias do município, tudo que a gente consegue arrecadar com IPTU, ISS, ITBI, dividido por todas as receitas de transferências do Estado ou da esfera federal. O que isso significa para a gente, né? A palavra autonomia é quanto que eu posso gastar que vem da minha própria receita, né? Tudo que é receita própria do município, a prefeitura ela tem total controle sobre onde que ela vai aplicar esse recurso. Já as receitas provenientes de outras esferas, estadual ou federal, já tem um destino separado para aquilo, né? Por exemplo, o Fundeb. Então, a gente tem que gastar, a prefeitura tem que gastar aquela verba com o Fundeb, e até, inclusive, se ela não gastar, ela pode sofrer alguma punição. Como a gente já sabe dessas destinações das verbas intergovernamentais, o principal ponto desse indicador é a gente ter mais receitas próprias, né? Que a gente conseguir arrecadar
mais dinheiro pela prefeitura, mais verbas pela própria prefeitura, porque assim a gente vai conseguir alocar essa verba em todas as lacunas que a gente precisa no município. Então, esse indicador, o que ele mede, né? Dá um exemplo aqui. Se a cada 20 centavos, né? Se a cada R$1 de arrecadação eu tenho, 20 centavos eu tenho de autonomia. Então, eu arrecado R$1, mas eu só posso ter autonomia sobre o meu gasto de 20 centavos, que é mais ou menos 16,7%. Ou seja, quanto maior for essa minha dependência, né? Quanto maior for o meu numerador aqui embaixo, que é as transferências intragovernamentais líquidas, menos autonomia eu tenho. Menos eu consigo destinar para onde eu quero as minhas verbas. Correto? E quanto mais dependente eu for, né? Mais difícil vai ser eu tomar minhas decisões ali no meu âmbito municipal. Hoje em dia, a média de autonomia fiscal dos municípios é de 0,15 centavos, né? Ou seja, para cada R$1 de transferência que eu tenho, eu consigo gerar 0,15 de receita própria, né? Uma relação de 1 para 8. Então, a gente consegue ter autonomia, né? Não depender de outras esferas, só em 0,15 centavos, tá? Isso é uma média do Brasil que a gente tem, que ela representa a minha liberdade para aplicar meus recursos. Comparado com municípios do PP e não PP, a gente tem uma média de autonomia fiscal aí dos municípios do PP de 10,78, tá? E de não PP, 12,60. A média do Brasil gerando em 12,38. Então, a gente tem aí uma oportunidade de melhoria, de saltar de 10,78 para pelo menos 12,38, que é a média do Brasil, tá? A gente consegue melhorar a nossa arrecadação. Eu vou colocar também mais algumas práticas aí da autonomia fiscal para a gente ter uma melhoria nesse indicador, para a gente conseguir aplicar mais as verbas que a gente arrecada através de multa, taxas municipais para nossas lacunas aí de resultado. Uma curiosidade aqui, né, nos municípios do Brasil, os que têm maior autonomia fiscal, né, os top 25, começando lá com Xangri-Lá, São Paulo, capital, com 197%, Santos, Barueri, lá embaixo a gente vê Gramado, né, com 102,61%. Ela tem uma diferença bem grande aí, se a gente for olhar entre os primeiros colocados, né, mas a gente vê que a gente consegue esse resultado bem bom, né. Já nos municípios do PP, trazendo Gramado, que estava lá no último lugar dos top 25, trazendo aqui para ele, vai ser nosso primeiro top 10, né? O número 1 de autonomia fiscal, ele está com 102%. A gente tem aí Gramado, Torres, Londrina, Garopeba, Capitólio, São Gonçalo do Rio Abaixo, Tubarão, São João da Barra, Dourados e Tramandaí. Entre os 685 municípios do PP, esses são os 10, são os top 10, e eles superam, no mínimo, em 3 vezes a média dos municípios brasileiros, né? Que é aquela média de 12%. Essa diferença aí, a gente consegue ver que, poxa, se tem cidade que a gente viu lá que estava com 10%, que é a média dos municípios do PP, outras cidades estão bem melhores e a gente consegue chegar nesse resultado com uma boa gestão dos nossos recursos. Aqui uma distribuição média por estados no Brasil. A gente tem aí a média por estado, né, 11,08, e a gente vê que São Paulo é o estado com a média dos municípios que tem a melhor autonomia fiscal, seguido de Santa Catarina e Rio de Janeiro. Eles têm aqui, a gente pode ver, né, que São Paulo, ele quase dobra, mais do que dobra a nossa média, né, a média do estado. Então, a gente tem uma média de 11%, e São Paulo com 23,27%. São municípios muito fortes na autonomia fiscal. Como último estado aqui, a gente vê o Amazonas, né, com 13,14% de autonomia fiscal. Vou dar um zoom aqui nele para vocês entenderem um pouquinho melhor como é a situação de lá. Ele é o que tem a menor média em relação à autonomia fiscal dos municípios do PP,
E frente a esses índices do Estado, né, ele tem uma melhoria muito grande, a gente consegue melhorar muito a autonomia dele. A gente vê aqui os principais municípios do PP, Rio Preto da Eva com 4,29%, lembrando que a média do PP é 10%, então ele consegue melhorar um pouco a sua autonomia fiscal. E, em último, Guajará, com 1,81%. Top 10 de autonomia fiscal, considerando todos os municípios PPs e não PPs dos Amazonas, a gente tem Manaus, com 43,20%, mas, saindo um pouco do âmbito de capitais, a gente tem Silves, com 15,26%, e Coari, com 12,95%, que é mais ou menos a média aí do Brasil, né? E o que a gente pode conversar e a gente pode trazer para vocês aí de boas práticas, né? Nesses dois indicadores, o que pode ser feito para melhorar o percentual de endividamento e autonomia fiscal? Percentual de endividamento, né? Alguma das boas práticas, a revisão de contas públicas, fazer uma revisão de todas as contas que compõem o nosso relatório. Será que realmente é necessário todos os gastos que a gente vem tendo durante os anos? Será que realmente todas aquelas dívidas que eu contraí, eu preciso daquilo? Onde eles estão sendo utilizados? Né? Revisar todos os contratos, fazer uma revisão de todos os contratos que existem na prefeitura e ver se realmente aquele gasto é necessário, se o contrato, o escopo do contrato, ele está adequado às necessidades do município. Um redesenho do processo de compras. Será que eu tenho procedimentos, regras para fazer a compra da melhor maneira? Será que eu não preciso colocar um limite, uma alçada de aprovação nas compras? Né? Uma gestão melhor da folha de pessoal. Será que eu tenho o número de servidores que eu preciso para rodar a minha máquina? Será que eu posso diminuir as minhas horas extras? Como estão sendo utilizadas as horas extras? Como elas estão sendo trabalhadas durante o mês? Será que eu tenho saldo de hora extra? Será que eu preciso de todas essas horas extras? E a revisão de gratificação também entra aí, né, na gestão da folha de pessoal. Quais são as gratificações que o município está dando? Será que eu estou dando gratificação duplicada? Tem alguma regra? Existe alguma regra para gratificação? A gratificação está atrelada a alguma meta do município, alguma meta do setor, alguma meta de gestão? Então, tudo isso são análises que devem ser feitas no município, dentro da prefeitura, para que a gente possa ter um melhor resultado de percentual de endividamento. E assim eu vou ter mais dinheiro, mais capital, para conseguir investir em outras coisas e conseguir rodar os meus pilares, educação, saúde, desenvolvimento socioeconômico, de uma melhor maneira, mais ágil, e conseguir transformar aquele meu plano de governo, botar ele em realidade, né? Conseguir entregar todos os resultados que o prefeito, ou a prefeita, no caso de vocês, se comprometeu com a sociedade lá na época da eleição. E algumas outras práticas aí também para a autonomia fiscal, é o redesenho do processo de cobrança. Será que o meu processo de cobrança está sendo realizado de forma útil, de forma eficaz? Será que eu estou cobrando todas as taxas que realmente a prefeitura deve cobrar? Será que eu estou deixando de cobrar alguma coisa? Quem são os meus maiores devedores? Onde eles estão? Eu estou cobrando eles certinho? Eu tenho a minha base de informações bem estruturada e atualizada? Muitas vezes a gente vê em várias prefeituras que o endereço não está atualizado no cadastro da prefeitura, o CEP não está atualizado, e aí a correspondência de cobrança não chega até aquela pessoa. Como que está sendo a minha notificação para cobrar? Será que eu faço só por carta? Por telefone? Qual que é o melhor jeito da gente cobrar todas as taxas e todos os devedores que estão em débito com a prefeitura, né? E eu tenho até uma boa prática aqui para trazer para vocês, que é fazer uma estruturação de georreferenciamento. Como assim? Quando a gente faz o georreferenciamento da cidade, a gente consegue adaptar e atualizar a base cadastral de todos aqueles que estão inscritos e também o tamanho dos imóveis de cada um que estão inscritos na prefeitura. Muitas vezes, né, a gente sabe, essa base, tem que ser atualizada e às vezes está desatualizada. E aí a gente consegue ter uma taxa maior, fazer uma cobrança mais assertiva em cima do tamanho daquele imóvel. Ok?
Juliana, tem alguma dúvida até aqui? Por enquanto tá tranquilo. É. Acho que o Afonso também está online aí com a gente. Sim. Boa noite a todos. Estou aqui acompanhando. Me escuta, Laura? Estou te escutando. Tudo bem, Afonso? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, compartilhando aqui essa live, né? Seja bem-vindo, Afonso. Obrigado, né? A Laura é uma parceira aqui de muitos anos, tanto no setor público, né, que a gente atua muito, mas também no privado, né? Estou gostando muito de assistir a sua palestra, Laura, e dizer a todos também que eu estou aqui à disposição para eventualmente complementar, né, algum ponto que julgarem oportuno ou pertinente, né? Estamos aqui agora à disposição aí para eventuais perguntas, né, eventuais ponderações, né, para que a gente possa, né, tornar aqui esse conceito, né, do pilar de eficiência fiscal, né, especificamente desses dois indicadores, né, de suma importância, que é o percentual de endividamento e de autonomia fiscal, né, para que a gente possa fazer um bate-papo, um bate-bola com todos vocês, né? Lembrando que, mais do que explicar conceitualmente, né, a partir do momento que a Laura apresentou aqui os gráficos, né, dos próprios municípios aí do partido de vocês, né, ali já é um próprio indicativo, né, de onde a gente pode buscar boas práticas, né, nos municípios, né, que estão sendo geridos, né, pelo PP. Então essa troca de informação, não só conosco, né, como especialistas aqui em gestão pública, né, mas a gente já aponta esse direcionamento aí de quais municípios da atual gestão de vocês podem ser uma referência para um telefonema, para uma troca de experiência, né, para orientar a como colocar em prática não só esses exemplos que a Laura trouxe e que estão contidos aqui no slide em tela, né, mas, né, compartilhar aí ações, né, não necessariamente complexas, né, mas que, quando bem implementadas, né, certamente trazem resultados. Tá bom? Então, exatamente, Laura, né, estamos aqui à disposição, pessoal. Quem quiser perguntar alguma coisa, né, fazer alguma ponderação, né, por favor, né, não se acanhem, né, vamos trocar experiências aqui. E caso também, né, não tenha nenhuma ponderação, qualquer mensagem que mandar para a gente, né, a gente pode depois criar disponibilizar todas as respostas que chegarem após esse momento online nosso aqui. Não é isso, Laura? Exatamente, Afonso. Obrigada. Trouxe aí, né, a Juliana a gente até comentado antes, umas boas práticas para o município, para cada prefeitura, algumas ideias aí que podem ser realizadas em cada município, mas também a gente está aberto e queremos saber de vocês também o que tem sido feito nos seus municípios para melhorar esses indicadores. Isso aí. Isso. Juliana, você tinha até me perguntado antes, né, algumas dicas do que não fazer, né? Isso. Vamos fazer diferente hoje. Apesar que a gente tem uma pergunta aqui interessante, eu vou utilizar essa pergunta e logo depois a gente vai usar um método diferente, já que o Afonso está presente, a gente está aqui interagindo com ele também. A gente vai fazer um bate-bola entre vocês, onde eu vou pedir para vocês falarem qual que são as dúvidas mais frequentes dos técnicos, essas dúvidas pode ter em relação a esse tema que é tão complexo. Mas antes eu vou fazer uma pergunta aqui da Ana Garcia. Posso soltar a pergunta? Claro, vai soltar. Sim, sim. As dívidas de reajustes e reequilíbrio financeiro de contratos e os DA processados não devem ser considerados para o cálculo de endividamento? Conseguiram? Bom, Juliana, a gente precisa analisar, né,
uma forma mais detalhada essas dívidas para poder responder essa pergunta de uma forma mais assertiva, né? Uma coisa é fato, né? Para a gente melhorar o percentual de endividamento, né? Nós temos que entrar na revisão de todos os contratos, né? Entender cláusulas, obrigações, enfim, todos os aspectos jurídicos, inclusive dessas dívidas também pregressas, né? Especialmente quando novos gestores assumem, né? Para a gente, junto com a contabilidade do município, né? Avaliar se isso deve incluir-se, né? Deve ser considerado no lançamento desta dívida, né? Na contabilidade pública, né? Ou não, tá? Então, a gente agradece aí pela pergunta, né? De fato, sim, a gente não pode apresentar uma resposta mais abrangente antes mesmo de conhecer em detalhes, né? De qual dívida, né, se trata, enfim, né? Mas a nossa recomendação é que, de fato, isso seja detalhado de forma mais minuciosa, sempre em conjunto com a contabilidade do município. Tá certo. Tá bom? Eu te agradeço. Vamos, então, fazer uma dinâmica diferente hoje para as nossas gestoras conseguir pegar um pouco sobre esse tema, porque é um tema muito complexo, né? Então, a sugestão que a gente tem aqui é para vocês estarem nos apresentando quais são as dúvidas mais frequentes que os técnicos têm em relação a esse tema, já que ele é tão complexo. Bom, Juliana, as dúvidas mais frequentes, assim, quando a gente trata de um assunto um pouco mais complexo, né, o que a gente gosta de alinhar inicialmente, né, com todo mundo que interage com a gente, é tentar transformar esse entendimento no mais simples possível. Eu acho que nisso a Laura conseguiu, de uma certa forma, né, apresentar aqui para a gente. Ou seja, né, o que representa esse percentual de endividamento, né, e aonde estão os principais ofensores, né? Ou seja, nós temos que gerir, né, cada vez melhor o nosso recurso sem comprometê-los, né? Agora, as principais dúvidas de fato, assim, como mudar uma situação que a gente herda, né? Ou seja, como transformar esse indicador, né, de forma favorável para a prefeitura. As dúvidas são mais de ordens práticas, de como fazer, né? Então, a recomendação que a gente apresenta são essas, né, em tela, inicialmente, né, que são de fáceis compreensões, né, de como melhorar esse indicador, né, a cada ano, para que a gente possa ter uma capacidade de investimento maior, né? Então, assim, como fazer uma revisão das contas públicas, né? Que tipo de contratos a gente pode buscar algum tipo de revisão e otimização, né? Processo de compras, né? Como que esse redesenho é feito? Então, de uma ordem mais prática, vamos falar de contratos, né? Porque isso tem um fácil entendimento. Para cada contrato, né, nós temos, primeiro, ter que ter um fiscal de contrato na área pública, né? Isso é uma premissa, né, na área pública. A primeira coisa que a gente precisa verificar é o seguinte: tem alguém fiscalizando esse contrato? Um contrato que foi feito de uma gestão passada, né? Como que se mede? Como que é feita essa medição? Ou seja, aquilo que foi contratado está sendo entregue? Está sendo auferido a entrega, né? As premissas de preço e volume são condizentes com a realidade atual do mercado, ou seja, do mercado de fornecimento, né? Então, assim, são perguntas básicas, né, que acaba que, com a rotina, né, que os gestores públicos acabam se inserindo, né, muita coisa pode passar despercebida, né? Então, são orientações que a gente passa nessa parte de endividamento, né, de, primeiro, reconhecer, como a Laura disse, né, essas dívidas que foram herdadas e entrar nos aspectos pormenores, não só jurídicos, né, que aí tem a assessoria jurídica da prefeitura,
né? Algumas, né, têm estrutura de procuradoria, né? Mas essencialmente nos aspectos técnicos, né? De que, se de fato aquilo faz sentido, aquele escopo é condizente, o que está sendo entregue está sendo medido, né? E se está dentro de condições atuais de mercado ou não. Porque, geralmente, contratos podem ter 2 anos, 3 anos, né? E se essas cláusulas não forem revistas, atualizadas, né? Isso pode gerar desperdícios, né? Desperdícios de recursos para a prefeitura, né? Afonso, até mesmo, né, levantar aqui, nesse processo de contratos e de processo de compras, né? Até eu tive uma experiência em uma das capitais lá do norte, então a gente teve a oportunidade de redesenhar o processo de compras e de contratos com eles, e muitas vezes o processo foi desenhado há muito tempo atrás, né? Hoje tem outras leis mais atualizadas que regem esse processo, que não estão adaptadas, o fluxo do processo não está adaptado, e que a gente tem que adaptar, né? Ali a gente consegue achar oportunidades de compra, de contratos, às vezes são contratos antigos, que eles vão passando ano a ano, não são atualizados, às vezes são atualizados com um índice fechado, não são renegociados principalmente, né? Ou adequados àquela realidade mais daquela secretaria ou daquela prefeitura. Então, acho que uma das dúvidas que os gestores têm, né, os gestores públicos têm, é isso. Por onde eu começo? Por onde qual que é o meu primeiro passo, né? Por onde que eu vou caminhar? Então, igual a Afonso falou, vamos começar pelo básico, onde a gente consegue achar ali as oportunidades em contratos, em compras, em folha de pessoal. Acho que são dúvidas mais práticas, que é o que eles têm. Isso. E para a gente falar um pouquinho também de autonomia fiscal, né, que fala assim, gente, como é que eu vou aumentar a arrecadação dos meus tributos e das minhas taxas e contribuições? Bom, existem sempre duas premissas, né? É você trabalhar o volume, que é o que a gente recomenda, que é a eficiência do processo de cobrança. A outra é o preço, que a gente não recomenda, que é o quê? Que é aumentar impostos. Então, desconsiderando essa parte de aumentar impostos, e sim trabalhar na eficiência da arrecadação, que é o quê? Bom, suponhamos que eu tenho um município, que eu tenho uma base cadastral de 1 milhão de residências, né? Então seria 1 milhão de IPTUs a serem emitidos, né? Como a Laura disse, né? Se eu tenho uma base cadastral antiga, né, que detalhes simples, né, endereço, telefone, CEP, né, não condizem, o que hoje, né, com vamos falar, as informações disponíveis, né, nós temos informações, aí só para dar um exemplo, né, uma prefeitura em Minas, né, que aproveitou o processo de vacinação do Covid, né, ou seja, né, um processo da Secretaria de Saúde, todos os munícipes que iam, né, se cadastrar, né, para serem vacinados, né, passava por um processo orientado por nós de cadastramento dos seus dados, né? Simplesmente para quê? Para que esses dados fossem cruzados com dados, né, por exemplo, com a chave do CPF, né, e a gente atualizar endereços que estavam desatualizados, né? Somando isso, bases do Correio, né, e outras bases mais, né, que, ou seja, as informações estão disponíveis, hoje a gente utilizando, né, vamos dizer, quando eu falo inteligência artificial parece que é algo muito, muito distante, mas não, são cruzamentos de dados públicos, né, para a gente atualizar um cadastro, né, dos nossos munícipes, né, os seus endereços, e isso auxilia o quê? Né? Se antes eu tinha 30% de defasagem da base cadastral, por exemplo, né, dos meus munícipes, né, com essas correlações simples de bases, a gente consegue, por exemplo, né, reduzir essa defasagem para 15%. Né? Quando a gente transforma isso, né, numa maior eficiência de um processo de cobrança, isso aumenta, né, os recursos arrecadados daquele município, né, impactando positivamente nesses dois indicadores. Um é a autonomia fiscal, que é quando ele passa a arrecadar mais, sem mexer em tributos, né, em aumento de impostos.
E com relação ao o percentual de endividamento, ou seja, né, se as suas receitas correntes aumentam, né, sem aumentar, né, os seus comprometimentos, você melhora automaticamente, né, esses dois indicadores. Né? E aí, enfim, né, tem diversos outros exemplos, né, que a gente tenta trazer para ações bem práticas, né, e de baixa complexidade, né, mas ações né, de otimização e de sinergia, né, de várias secretarias, né, que nós temos aí bases de cadastros, enfim, que a gente deve aproveitar, né, para direcionar para a melhoria desses indicadores. Né? Essas, assim, são geralmente as principais perguntas, né, que nos são colocadas, né, quando a gente inicia um projeto ou inicia, né, alguma troca de experiência. Né? Fala assim, bom, como que eu posso buscar sinergias de ações de secretarias diversas, independentemente do porte da prefeitura, né, para a gente, né, melhorar, né, como exemplo, esses dois indicadores. Né? Aí, Juliana, né, nós podemos, né, trazer outros exemplos, mas eu tentei trazer assim, algo mais pragmático, né, que a gente gosta sempre de dizer, né, que é o simples que funciona. Né? É o simples que funciona. Então, ações simples como essa, você vê, né, uma prefeitura aproveitou um processo de vacinação para melhorar, para atualizar, né, o seu cadastro na Secretaria de Saúde, que conversou, né, a posteriori com o cadastro da Secretaria de Finanças ou de Fazenda, né, e que culminou, né, numa atualização, né, que gerou, junto, né, com um processo de cobrança mais eficiente, né, uma arrecadação, né, maior do que proporcionalmente nos anos anteriores estavam tendo. E isso, né, contribuiu com dois indicadores de eficiência fiscal. Né? Então, são exemplos assim que a gente gosta de inicialmente debater, né, porque aí a gente começa a disseminar essas boas práticas, né, por ações que a gente chama de ações ver e agir, ou seja, ações que trazem resultados e são fáceis de implementar, e que isso gera, de uma certa forma, uma sinergia para que a gente vá, né, engajando os servidores, né, da prefeitura, sempre na busca da melhoria de eficiência, né, de arrecadação, desvinculando, né, com o aumento de impostos, né, como uma única forma de arrecadar mais. Não é isso, Laura? Exatamente. É isso mesmo, Afonso. Laura, você tem mais algum conteúdo do seu slide? Só para... Não. Não, né? Tá. Eu gostaria eu gostaria de aproveitar a oportunidade do seu Afonso e da sua presença para saber que vocês deixem uma dica do que não fazer para as nossas gestoras. Uhum. Acho que a primeira dica aí, falando um pouquinho de percentual de endividamento, né, é não pegar dinheiro emprestado, que a gente chama, para pagar as obrigações do município, as obrigações básicas, né, como folha e outras mais. Por quê? Senão o seu percentual de endividamento vai ficar muito alto, você não vai conseguir gerir muito bem e não vai sobrar dinheiro para investir em outras coisas, nos outros pilares, como educação, saúde, transporte, infraestrutura, né? Tentar ter só dívidas, se for para ter dívidas, para investimento, né? Tem alguma outra dica, Afonso? Exato, né? Ou seja, né, o que a Laura está dizendo o seguinte, né? Se for captar recursos externos, né, que sejam o que a gente chama de recursos de capital para investimento e não para o custeio da máquina, né, que são essas obrigações. Agora, o que eu poderia, né, talvez ponderar, contribuir, é o seguinte: conheça a fundo, né, as suas contas públicas, né, e criem parâmetros de comparações, né, dessas contas, desses contratos, ou seja,
invistam tempo, né, neste entendimento, né, sem deixar de, como eu posso dizer, né, de colocar a culpa em gestores passados, né, mas, de fato, enfrentar com conhecimento, né? E, se não tiver conhecimento dentro da prefeitura, buscar conhecimento, né? Porque esse assunto, quando a gente fala eficiência fiscal, percentual de endividamento, autonomia fiscal, nas próximas lives nós vamos falar dos outros indicadores. Inicialmente, para quem não é da área financeira, né, para quem não entende muito de contabilidade pública, né, pode parecer uma coisa de outro mundo, né? Mas quando a gente transforma esse num entendimento fácil, né, e aprofundamos os nossos entendimentos, vocês vão ver que existem muitas oportunidades de melhoria, né? Desde que a gente tenha essa compreensão de que o que não é medido não é gerenciado. Então, nós temos que gerenciar todas as nossas contas públicas, todos os nossos contratos, né? Criar um hábito, uma disciplina, né, de acompanhamento mensal com os nossos secretários, né, para que eles possam prestar contas, né, de como que eles estão executando os seus recursos, executando o orçamento, né? Olhar sempre para essa questão da base de pessoal, né? Que, né, tem um controle muito firme com relação aos gastos, né? Muito firme, que eu falo assim, uma disciplina mensal de acompanhamento, desde que, né, a gente tenha parâmetros para isso, né? Então, Juliana, assim, né, de uma maneira geral, essa seria uma recomendação, né, para que todos os nossos gestores e gestoras, no caso aqui, né, que a gente enfatiza mais, né, nas mulheres aqui do partido, né, possam, de fato, se apropriar, né, de uma maneira muito intensificada, né, de todas as suas contas públicas. Porque a gente diz, né, os gastos, né, nós temos que cuidar toda semana, todo mês, né, porque eles só crescem, né? Já a arrecadação, não. Então, né, se aprofundar, de fato, né, nesses enfrentamentos, né, e nesses entendimentos de algo que inicialmente parece complexo, né, mas com um apoio, né, de algum conhecimento técnico, nós temos que traduzir isso para o simples, né, e enfrentar, de fato, esses problemas, né? E só complementando, né, uma forma que a gente tem também de conhecer um pouco mais dessas contas, né, é quando a gente identifica as melhores práticas, que, de uma certa forma, foi o que a Laura trouxe aqui para vocês, né? Ou seja, quais são os municípios do próprio partido que hoje, né, estão tendo melhores performances, né, tanto nesses dois indicadores. Bom, se eu não conheço, né, se eu sou um gestor do partido e tenho essa ferramenta, né, que a gente traz para vocês do IGMA, e eu identifico que a Laura, que também faz parte do meu partido, né, só que ela está em outro estado de Minas Gerais, desculpa, em outro estado do Brasil, e não em Minas Gerais, por exemplo, que é a sede do Áquila, né, por que não? Vamos utilizar essa ferramenta para a gente identificar, né, a quem a gente pode nos comparar e, mais do que comparar, entender o que eles estão fazendo lá. Para quê? Nós não estamos aqui para inventar a roda, né? Vamos implementar aquilo que está dando certo, né? Os problemas são muito semelhantes na área pública, né? Na maioria das vezes. Então, esse indicador ele serve também para a gente saber onde buscar as melhores referências, né? Entender rapidamente o que um colega aqui do partido, que tá passando por uma situação semelhante, né, está realizando, para que a gente possa rapidamente implementar isso na nossa prefeitura e, dessa forma, aprimorar o nosso conhecimento, né, por meio, né, de troca de experiências daquilo que está funcionando. Então, acho que, numa linha geral, né, utilizar essa ferramenta também, né, como uma fonte de identificação de onde podemos nos inspirar, né, entender o que pessoas estão fazendo e que estão trazendo resultado,
né, para que a gente rapidamente implemente isso no nosso município. Tá certo. Temos uma pergunta. Desculpa. Pode falar. É só complementando o Afonso, até mesmo internamente, entre as secretarias é possível fazer isso, essa comparação de boas práticas, ver o que tem uma secretaria fazendo que a outra pode copiar, né, como uma boa prática, e isso vai ser, essa troca de ideias vai se dar nos acompanhamentos de resultado, né, naqueles resultados em que o prefeito, junto com os secretários, ele consegue gerir tudo aquilo que está sendo feito. Pode continuar com a dúvida, Juliana. Temos uma pergunta da Jennifer Lohane. Ela está perguntando: autonomia fiscal é sair das dívidas? A autonomia fiscal, ela significa que você tem dinheiro ali, as suas dívidas, elas são menores do que o que você tem no caixa sobre a receita, né? Não significa sair da dívida, né? Mas ela tem ali uma autonomia para ela conseguir gerir as suas obrigações, né? Então, ela arrecada mais com recursos próprios, com ITBI, IPTU, ISS, do que ela recebe de outras esferas, né? Estaduais ou federais. Ou seja, ela tem o poder de decisão de para onde que ela vai destinar, mas isso não significa que ela vai sair da dívida, né? Isso significa que ela vai depender menos de transferências. Complementando a Laura, é isso aí, pessoal. Autonomia fiscal é o quê? Qual que é a sua capacidade de gerar recursos próprios, né? Aumentar o percentual de arrecadação do total de recursos arrecadados com seus recursos próprios, né? Ou seja, hoje, o que acontece com a maioria dos municípios, né? Se você falar assim, olha, para cada R$1 arrecadado, né, grande parte, né, muitos centavos, vem de receitas de transferências estaduais, receitas de transferências federais, né? E só uma pequena parte, só alguns centavos, dizem respeito aos recursos, aos tributos do município, como a Laura disse, IPTU, ITBI, ISS, né? Então, o seguinte, quando nós temos mais autonomia fiscal, quer dizer que nós estamos aumentando, né, a capacidade de arrecadar percentualmente mais com recursos que nós temos autonomia, né? Igual eu digo, nós não vamos aumentar imposto de ISS, nós não vamos aumentar, né? Não sigam esse caminho. Vamos melhorar a eficiência, né, no processo de arrecadação, né? Ou seja, ISS, como é que a gente faz isso? Vamos atrair, né? Vamos tornar a nossa cidade mais atrativa para que pessoas possam residir, empresas possam, né, instalar as suas lojas, indústrias no nosso município, para que a gente gere mais, gira a economia e possa arrecadar mais, né? Ou seja, então, quanto mais autonomia fiscal, significa que o seguinte, que percentualmente, né, do total arrecadado, nós estamos aumentando cada vez mais as nossas receitas vindo daquilo que a gente gerencia, né, no processo de arrecadação, né, melhorando, gerando mais economia, atraindo novos negócios, melhorando, né, o processo de arrecadação. E isso ocorre, como a Laura resgatou, os pilares do IGMA, quando a gente investe em educação, quando a gente investe em saúde, quando a gente investe em infraestrutura e mobilidade. Isso vai gerar desenvolvimento socioeconômico que vai retroalimentar esse pilar estrutural, que é o pilar de eficiência fiscal. Né? Por quê? Não importa os recursos que nós temos que fazer o melhor com eles, né? E não o possível. Então, se a gente melhora todos esses pilares, que são os pilares fundamentais, a nossa cidade fica mais atrativa para empresas, para pessoas, né? E a gente vai ter, do total arrecadado, uma autonomia maior, né, na indução da arrecadação daqueles tributos. Ou seja, nós vamos ter, resumindo, menos dependência de recursos que não são gerados no nosso município, e sim recursos externos, que vêm do Estado, que vêm da federação, e que, por razões diversas,
Eventualmente, podem ter atrasos, podem ter contingenciamentos, e aí a gente fica sempre à mercê daquilo que nós não temos autonomia. Por isso, a importância desse indicador para a gente medir e buscar cada vez mais autonomia na geração dos nossos recursos e ter menos dependência cada vez mais, né, de outras esferas públicas. Além disso, né, Afonso, esses recursos que vêm de outras esferas, eles já têm um destino, eles já são comprometidos, né? Tem algumas obrigações de investimento que tem que ser feito com esses recursos. Perfeitamente. Os que são de arrecadação própria, não. Perfeitamente, Laura. E aí, ou seja, são as verbas vinculadas, né? Ou seja, chega um recurso para a educação, tem que ser investido, né, exclusivamente e, né, em alguns critérios para aplicação desse recurso. Então, né, nós temos pouca também autonomia, né, de redirecionar esses recursos. Aliás, pouca autonomia não. Nós temos que aplicar esses recursos, né, em destinações específicas. Né? Ou seja, então, além de depender mais, né, de recursos de terceiros, esses recursos já vêm destinados, né? Porque, na maioria das vezes, são recursos para educação, saúde e infraestrutura. Né? E que também, se não forem bem implementados, bem executados, né, isso pode gerar alguns comprometimentos, alguns transtornos. Então, além de arrecadar, né, ter mais autonomia na arrecadação, nós temos mais autonomia na aplicação desses recursos, né, em diversas, seja em investimentos, seja em custeio, né? Ou seja, então são esses dois lados da autonomia: arrecadar mais recursos próprios, né, e ter, né, uma autonomia maior na destinação desses recursos. Isso a gente consegue fazer quando os recursos são advindos do município. Tá certo, devido ao nosso tempo, eu gostaria, excelente conteúdo, eu gostaria de agradecer. Eu tenho certeza que as nossas gestoras estão adquirindo bastante conhecimentos com essa live de hoje. Um conteúdo bem técnico, muito bom. E eu gostaria de agradecer aos palestrantes, a senhora Laura Barreto, ao seu Afonso Vale, pela participação nessa live, em nome da presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, da deputada federal Iracema Portela, ao presidente em exercício do Progressistas, deputado federal André Fufuca, ao líder do governo e tesoureiro nacional do Progressistas, deputado federal Ricardo Barros, e ao presidente da Fundação Milton Campos, deputado federal Kovács Filho. A próxima live será no dia 3 de novembro, quarta-feira, com o tema Estratégias de Comunicação, com o palestrante Silvio Barros. Muito obrigada, Afonso, Laura. Obrigada, Juliana, obrigada pela oportunidade. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais. Juliana, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Em breve voltaremos aqui com outros indicadores aqui de eficiência fiscal, né? Diferentemente de outras lives, né? Nós fizemos essa duplinha aqui, né, para até interagir um pouquinho mais e dar mais oportunidade, né, para quem tem interesse no tema, né? Em nome do ACLA, agradecemos aí todo o partido, né, e parabenizamos também por essa iniciativa, né, que é muito legítima e muito válida, né, de compartilhamento aí de informações, de experiências, e para a gente é sempre um privilégio e um prazer poder fazer esse bate-bola com quem tem interesse na coisa pública, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Não esqueçam nossas coordenadoras, nossas prefeitas, vice-prefeitas, secretários municipais, a próxima live na próxima quarta-feira. Até logo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher.